E hoje, eu trouxe aqui um assunto, eu já tive, pela misericórdia do Senhor Jesus, a oportunidade de fazer algumas palestras a respeito desse tema, né? Esse tema que vai ser aqui falado nesta manhã, que fala sobre transtorno mental, né? É um tema também um pouco sensível, mas devido ao grande número de pessoas que hoje tem esse tipo de problema, né? Doenças, nós podemos dizer, doença com transtornos mentais. E não são poucas as pessoas. Parece que no século agora passando, século XXI, tem aumentado muito, muito mesmo essa enfermidade. Essa enfermidade que, eu posso dizer, primeiro na área da saúde, né? Nós temos hoje diversas linhas na medicina que trata dessas doenças mentais, principalmente, logicamente, a psiquiatria, depois o psicólogo, né? E depois, muitas das vezes, médicos, em algumas outras áreas, eles também costumam identificar a pessoa que está passando um transtorno mental. Então, a situação é caótica. Então, segundo alguns estudos que nos têm mostrado, né, para nós, é que 450 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental. Então, um número muito expressivo, né? Um número muito grande de pessoas que sofrem desse problema de doença mental, e muitas pessoas não têm esse diagnóstico porque não procuram ajuda médica. Mas são pessoas que sofrem bastante, né? A pessoa que tem transtorno sofre bastante, e muitas das vezes, infelizmente, pessoas que têm o transtorno mental cometem situações aí de crimes violentos, né? Porque tem esse problema de transtorno, e muitas das vezes os seus parentes mais próximos não sabem identificar o tipo de transtorno, e nós podemos dizer aqui um transtorno muito perigoso, a pessoa que tem esquizofrenia, né? É aquela pessoa que se sente perseguida, aquela pessoa que ouve vozes, aquela pessoa que está sempre acuada, muitas das vezes com medo. E devido a esse medo dela, ela acaba atacando, né, outras pessoas que nem mesmo sabem por quê, qual o motivo daquela fúria daquela pessoa contra a sua pessoa. Então, hoje em dia, nós estamos vendo nessa situação, esquizofrenia, um número bem grande, começa muitas das vezes já quando criança, passa a adolescência, passa a fase adulta, né? E não tem esse diagnóstico. E é uma doença tratável, onde a pessoa pode até vir a ter uma vida normal. Um outro tipo de doença também, que hoje nós observamos muito, e conversando com alguns amigos da área médica, né, na parte da psiquiatria, um outro tipo de doença que está muito em evidência nos dias de hoje é o bipolar, né? O transtorno bipolar também é uma doença que afeta muito o adolescente. É uma doença muito perigosa. É uma doença que pode levar o indivíduo ao suicídio. Então, a pessoa bipolar, ela tem um lado mal, que muitas das vezes as pessoas, quando estão deprimidas, e o número é muito grande, a porcentagem é muito grande, pessoas que cometem suicídio. E muitas das vezes a família também, por desconhecer aquela situação, não levam o seu parente, seu filho, sua esposa, a um médico, né, para identificar esta causa.
mas é uma causa muito grande em nossos dias a pessoas com sintomas bipolar, pessoa bipolar. E graças a Deus nós podemos dizer também que é uma doença que existe cura, né? Ou se não for uma cura plena, há pelo menos um tratamento paliativo, onde a pessoa pode vir ter uma vida normal. Então, como já disse aqui, 450 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental no mundo de hoje. 450 milhões. É um número bem grande. E veja bem que esse estudo já foi feito há mais de 10 anos. Então você pode pôr aí por baixo aí mais 20% desses casos, né? Mais 20% acima desses 450 milhões de pessoas. E este número vem sofrendo um aumento significativo, né, entre as classes e faixas etárias da população. Então todas as classes. É pobre, é rico, pessoas abastadas, pessoas que têm uma boa condições de vida, pessoas também pobres. Então, é uma doença, sim, que afeta todas as faixas etárias da população. Outra situação também que nós observamos muito hoje é o problema da ansiedade, né? As pessoas hoje vivem ansiosas devido à correria do dia a dia, né? Nós vemos casais hoje que mal têm um tempo para se relacionarem, né? Devido ao trabalho, à correria do dia a dia. Eu me lembro que antigamente, na minha época, eu nasci em 1959, a maior parte das mulheres, assim como a minha mãe, elas não trabalhavam, né? O seu esposo é o responsável pelo sustento do seu lar. Então, as mulheres, elas ficavam mais no empenho, né, de cuidar do lar, enquanto seu esposo trabalhava para trazer sustento. E hoje em dia nós já vemos uma diferença, a independência da mulher. Hoje a mulher tem mais facilidade de fazer uma faculdade, né, assim como o homem, logicamente, e os dois trabalham, né? Então, existe aquela falta de comunicação, aquela falta de união entre o casal. E muitas das vezes quem sofre com a situação são o quê? São os filhos. Muitas das vezes, o casal casa, né? E logo nos primeiros anos já tem o seu primeiro filho, depois seu segundo filho, seu terceiro filho. E essas pessoas não têm condições de cuidar dos seus próprios filhos. O que acontece? Acontece que esses filhos ou vão ficar na responsabilidade dos avós, né? Ou vão viver praticamente, né, numa escolinha para criança, né? E às vezes até a adolescência, não tendo diretamente um contato efetivo com os pais. Então, tudo isso acarreta, né, um desequilíbrio na vida familiar, né? Na minha época, como eu já disse aqui, a minha mãe, somos em 6 irmãos, e quem nos cuidava eram nossas mães. Normalmente, todos os lares, quem cuidava dos seus filhos eram as mães ou os pais. Então, isso também, eu acredito, que veio a trazer essa situação de ansiedade dentro do lar. Depressão, né? Outra situação onde milhões de pessoas hoje se encontram em situação de depressão. É uma situação difícil. Uma pessoa que entra numa depressão, nós podemos dar mais ou menos um exemplo, é uma pessoa que quando cai num poço, é um poço sem fundo, e que para subir de novo, muitas das vezes, é difícil. A depressão mata, a depressão destrói, a depressão oprime as pessoas, né?
Então, a depressão é quando a pessoa cair num abismo também, né? E muitas das vezes não tem retorno. E o que precisa uma depressão? Eu creio no poder de Deus, que a palavra de Deus, né, através do Espírito Santo de Deus, pode nos trazer conforto e pode nos trazer consolo. Né? Como diz lá em Mateus, né, o Senhor Jesus dizendo, aquele povo cansado, aquele povo triste, aquele povo que não tinha mais esperança, o que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa é uma promessa do Senhor Jesus. Mas também, como vou mostrar aqui no estudo, tanto a ciência como a palavra de Deus, elas podem andar juntas. Né? Existe hoje, ainda, infelizmente, muitos tabus dentro das igrejas, né? A respeito da pessoa que tem transtorno mental. Existem tabus, muitos pastores não aceitam que pessoas evangélicas possam ter transtornos mentais. E eu digo aqui com toda a autoridade que existem sim pessoas crentes, pessoas em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, elas podem sim ter transtornos mentais, e graças a Deus hoje nós temos uma medicina, né, que pode muito nos ajudar no que se diz a respeito do transtorno mental. E graças a Deus por isso. Então a depressão é uma situação complicada, aonde, meus irmãos, aonde eu tenho observado, eu tenho visto, irmãos têm me procurado e muito, quando se trata de depressão. Hoje nós observamos muitos irmãos dentro das nossas igrejas passando por essa fase de depressão. E às vezes quando a pessoa nos procura, nós vemos no púlpito e observamos. Nós observamos pessoas que estão deprimidas. Só pelo seu olhar triste, aquele olhar de pessoas que estão sem esperança, e nós identificamos. Eu identifico fácil uma pessoa que tem depressão. Então, a pessoa que se aproxima da gente, a gente já vê que aquela pessoa está deprimida, a gente leva a palavra de Deus, e muitas das vezes também nós encaminhamos essas pessoas para que procurem ajuda médica. Okay? Distimia. O que é distimia? A distimia, meus amados irmãos, é uma depressão branda e crônica. Né? Então, a distimia é uma depressão branda e crônica. É uma depressão forte, uma depressão em que precisa, com urgência, procurar atendimento médico. É uma depressão que pode também provocar e levar a pessoa ao suicídio e até mesmo à loucura. Mas, eu digo também aqui com autoridade, que hoje nós temos pessoas especialistas, como psiquiatra, para tratar desse mal, dessa enfermidade, através de medicamentos. Então, existe sim uma esperança para as pessoas que passam por depressão. Né? Então, posso trabalhar em conjunto com a palavra de Deus e com o tratamento médico. Então, a distimia, quando você ouviu falar, é uma depressão branda, crônica. Síndrome do pânico são termos médicos cada vez mais populares. Síndrome do pânico são termos médicos cada vez mais popular. Né? Pessoas passando por síndrome de pânico. O que é síndrome de pânico?
O síndrome do pânico também é uma doença, e muitas das vezes o que antecede o pânico é a pessoa ansiosa. A pessoa que está passando por uma grande ansiedade. Essa pessoa passando por uma ansiedade pode muitas vezes acarretar o síndrome do pânico. O síndrome do pânico é uma coisa muito triste, é uma coisa que leva a pessoa, muitas das vezes, a cometerem, a fazer coisas que não deveriam fazer, né? O pânico é um ataque que a pessoa sente naquele momento, e muitas das vezes é uma coisa muito rápida, né? Eu acredito que o pânico deva durar mais ou menos 10 minutos. Cada pessoa, logicamente, né, tem um tipo, mas normalmente, no máximo, 10 minutos a pessoa pode passar pelo síndrome do pânico. O que acontece? Muitas das vezes, taquicardia. A pessoa começa a sentir ataque cardíaco do nada. A pessoa tem uma vida normal, a pessoa tem um coração normal, né? E de repente, de uma hora para outra, em qualquer lugar, em qualquer situação, a pessoa pode passar por uma situação de pânico. Então começa com ataque cardíaco, falta de ar, né? Aquela sensação de morte, né? É terrível. Eu falo que é terrível porque eu já passei por essa situação. Então, um sintoma é ataque cardíaco, falta de ar, palpitações, né? Aquele sentimento de morte iminente. E muitas vezes também começa pelos pés, os pés começam a suar, aí depois as pernas começam a suar, aí depois começa a vir o ataque cardíaco, né? Coração muito acelerado, e também a pessoa não tem uma respiração normal. Realmente parece que a morte está se aproximando. Mas é uma situação que a pessoa precisa ter o quê? Um equilíbrio. A pessoa que tem experiência com pânico, ela tem que ter um equilíbrio. Então a pessoa com o tempo vai tendo um equilíbrio, mas é muito importante, se você tem esse problema de pânico na sua vida, ou seu filho, ou seu esposo, procure uma ajuda médica, e esse problema pode ser controlado. E eu falo também com autoridade, porque eu conheço bem essa situação. Os transtornos mentais também têm afetado muito as famílias, né, como aqui já disse, no seu trabalho, né, e também tem dado, assim, posso dizer, um grande gasto ao Estado, né, causado pelos transtornos mentais. Então, eu tentei resumir um pouquinho aqui, irmãos. Se não der para terminar esse estudo hoje, aí na próxima semana eu vou até pedir para o pastor Edson de eu ficar com uma aula dele, na pregação dele, na próxima sexta-feira, assim, para não passar muitos dias, 15 dias, que a gente normalmente esquece. Então vamos falar mais alguma coisa aqui. Uma pesquisa também apresentada no Dia Mundial da Saúde Mental revelou que 35% dos cristãos sofrem ou já sofreram com alguns tipos de doenças mentais. 35%.
um número bem grande dentro das igrejas. Muitas das vezes, como eu já disse aqui, existe um certo tabu. Infelizmente, pessoas que precisam de ajudas, e devido a esses tabus que existem em muitas igrejas, as pessoas não procuram ajuda médica. Então, 35%. Eu estou para dizer para os irmãos aqui que eu vou subir mais 5%. 40% dos irmãos hoje sofrem algum tipo de transtorno. Seja ansiedade, seja depressão, seja pessoas bipolar. Então, muitas pessoas sofrem com esse problema. O dado alarmante mostra ainda que 70% dos entrevistados entendem que as igrejas não têm estruturas para lidar com esse cenário. É uma realidade. Esse aqui foi um estudo, uma pesquisa feita na Inglaterra. Então, 70% das pessoas entrevistadas entendem que as igrejas, infelizmente, não têm estrutura para tal coisa. Eu acho que está na hora de nós chamarmos pastores e obreiros, logicamente não para fazer uma consulta médica, porque nós não somos médicos, mas para aconselhar essas pessoas a procurar ajuda médica. O estudo foi realizado com 17 mil fiéis. 17 mil fiéis. No relatório, os pesquisadores apontam que 80% dos entrevistados disseram conhecer alguém com experiências com problemas mentais. 80% desses 17 mil pessoas. Outras 30% afirmam que já sofreram ou conhecem alguém que foi discriminado por causa da sua condição de saúde. Segundo o pesquisador, 30%, irmãos, sofreram discriminação. Realmente, concordo absolutamente que pessoas que têm transtorno são discriminadas e muitas das vezes até próprio das igrejas. Falta de sabedoria, né? E falta também de santidade. Então vamos tratar aqui de um assunto talvez um pouco polêmico, mas real. Não existe confronto também entre a religião e a ciência. O que falta é conhecimento, né? Os dois podem andar juntos. A ciência, né, e a religião podem andar juntos. Nós temos também diversos exemplos na Bíblia de pessoas endemoniadas como pessoas com transtorno mental. Então nós também, como pastor, temos uma responsabilidade, através da ajuda do Espírito Santo, de discernir. Eu fiz aqui uma observação. Que diz assim: a fé e a ciência têm um relacionamento tumultuado, alternando amor e ódio. Esse conflito é alimentado por duas visões do mundo: o teísmo e o naturalismo. Ciência. O que é uma ciência? É o conhecimento ou saber excessivo conseguido pela prática, raciocínio ou reflexão, reunião dos saberes organizados, obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional. Então isso aqui é em relação à ciência. O teísmo, a crença que existe um Deus pessoal
e transcendente que criou o universo e sustenta de forma providencial. E o naturalismo é a crença que a natureza é tudo que existe e causas naturais, sozinha, explicam tudo o que existe. Então está aqui o que é naturalismo. Né? O naturalismo é em oposição ao sobrenatural ou espiritual. A ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Não creio na parte espiritual, né? Que Deus fez todas as coisas. E muitas das vezes também aqui, me esquecendo, as pessoas que possuem essa doença chamada esquizofrenia, bipolar, as pessoas que têm também problema de ansiedade, às vezes falta um componente, né, em seu cérebro. E nós temos aqui a serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro, estabelecendo comunicação entre cérebro e nervoso. A falta dessa química no cérebro pode trazer muito sofrimento para o paciente. Existem alguns remédios, inibidores seletivos, de recaptação da serotonina. Né? São medicamentos de recaptação. Então, aí que eu digo que a medicina, a ciência, pode entrar nessas situações da pessoa enferma, pessoa que tem transtorno mental, que um remédio, um medicamento, pode, se a pessoa está faltando uma química no seu cérebro, que vem a serotonina, através do remédio, pode repor o que está faltando no cérebro dessa pessoa. Por isso que eu digo que nós podemos caminhar junto com a ciência. Né? Falar um pouco aqui também a respeito da ansiedade. Né? E hoje, o que nós mais vemos é a ansiedade, nós passamos muito rápido. Então, eu fiz aqui, está aqui na minha apostila, o que é ansiedade? É uma pergunta. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção normal no ser humano. Então, todos nós temos um pouco de ansiedade. E que tipo é? Podemos aqui dar, por exemplo, ansiedade. Né? Muito típico também, né? Uma pessoa que está aguardando algo. Aí uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está com dificuldade, uma pessoa que não está conseguindo manter a sua família, está aguardando um emprego, né? E esse emprego não vem, e isso vai criando o quê? Uma ansiedade. E essa ansiedade pode causar o quê? Uma dor muito forte, né? Não exatamente no nosso corpo, mas na nossa mente, que depois transfere para o nosso corpo. Né? São as doenças psicomáticas. Né? Mente, corpo. Então, a ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho. Antes de uma prova, né, pessoal aí que pessoalmente está fazendo aí uma faculdade de direito, uma medicina, e a pessoa que está passando uma situação de emprego, experiências novas, cria-se uma ansiedade tão grande que pode prejudicar nos seus estudos ou como no seu trabalho. Antes de uma prova ou diante de seu difícil no dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, como eu disse aqui, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. É uma doença que tira o sono, é uma doença que tira o apetite, é uma doença
que atrapalha a vida do casal, atrapalha a vida sexual do casal, atrapalha na vida espiritual da pessoa. Então, tudo isso pode ser ocasionado pela ansiedade, né? Então, se chama distúrbio de ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação, um medo extremo em situações simples de rotina. Além de alguns sintomas físicos, né, o que atrapalha as suas atividades cotidianas, já que eles são difíceis de controlar. A pessoa ansiosa passa a ter uma vida difícil de controlar. Por exemplo, quando eu estava passando por uma situação, um acidente de trabalho, e eu tive que, me mandaram para a perícia médica, devido a esse acidente. Situação que me trouxe na época, até uma fratura na L4, aí cheguei a ficar internado, né, fui socorrido. Eu trabalhava aqui no Porto, fui socorrido numa ambulância, fiquei internado 2 dias, fiquei um bom tempo afastado devido a essa situação, e depois veio a aposentadoria. A gente fica numa ansiedade antes de passar, né, numa perícia. A gente sofre por antecedência. Ansiedade, o indivíduo sofre por antecedência. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação, um medo extremo de uma situação simples de rotina, como eu disse aqui. Além de alguns sintomas físicos que atrapalham suas atividades cotidianas, já que eles são difíceis de controlar, como já disse aqui. Por sorte, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Vamos falar melhor sobre eles. Os tipos, causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e formas de conviver melhor com o problema. Deixa eu ver se eu tenho aqui para poder adiantar um pouco. É que tem muita coisa aqui, eu preciso passar, senão não vai dar tempo. Quero passar algumas coisas importantes. Bom, vamos lá. Então, sintomas de ansiedade. Sintomas psicológicos da ansiedade. Constante tensão ou nervosismo. Pessoa que fica constantemente com aquela tensão ou nervosismo. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Problemas de concentração, a pessoa não consegue se concentrar. Medo constante. Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Problemas para dormir. Irritabilidade. Agitação dos braços e pernas. Sintomas físicos da ansiedade agora. Falando das situações psicológicas, agora as situações físicas. Dor ou aperto no peito e aumento dos batidos do coração. Respiração ofegante ou falta de ar. Aumento de suor. Tremores nas mãos ou outras partes do corpo. Sensação de fraqueza ou cansaço. Boca seca. Mãos e pés frios ou suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Agora, ataques do pânico. Os ataques de pânico são uma reação comum aos tratamentos da ansiedade, principalmente na síndrome do pânico, suas principais características. Então, a ansiedade muitas das vezes pode confundir com o síndrome do pânico, né? Sensação de nervosismo e pânico incontroláveis. Eu já disse aqui, a ansiedade pode trazer o pânico. Sensação de morte, aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, tontura e vertigens, problemas gastrointestinais. Então, meus amados irmãos, tudo isso fazem
parte da ansiedade, o que também a seguir pode nos trazer o problema na pessoa que tem o pânico. Relação entre ansiedade e depressão. Muitas pessoas acreditam que ansiedade e depressão são quase opostos, como muita gente acredita. Eles, inclusive, têm sintomas muito semelhantes, como medos, insônia, insegurança, dificuldade de concentração e irritabilidade. Então, somente um médico pode realmente discernir entre uma depressão e muitas das vezes um ataque de pânico. Agora, uma coisa interessante, eu tenho um tempinho aqui, só um pouquinho d'água aqui, um pouco sede, não vou parar de falar. Eu vou citar aqui 3 fatos bíblicos. Quer dizer que o pastor só está falando de ciência aqui, pouco está falando de palavra de Deus. Nosso objetivo aqui principal é falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela salva, ela batiza e ela leva a pessoa para o céu. Então, estou falando um pouquinho de ciência, que é uma realidade, mas a parte principal aqui é a palavra de Deus. Como eu disse aqui no começo, o Senhor Jesus foi um convite para aquelas pessoas cansadas, tristes, pessoas que não tinham mais esperança. Vinde a mim, né? Vem a mim. Se você vier a mim, você vai ter paz, conforto, consolo, alegria, né? Você vai ter esperança de vida eterna. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Mas esses 3 fatos aqui bíblicos sobre a importância de um relacionamento equilibrado entre a medicina e a fé. Primeiro exemplo aqui é o reado. O assá, né? Falar assá. Perdão. No 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 a 13. Diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Assá doente dos pés, e a sua doença era de extrema gravidade. Aqui está extremo grave, né? Podemos dizer extrema gravidade. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E Assá dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Assá desprezou Deus e confiou só na medicina. Olha que coisa importante aqui. Vai dizer que o pastor Edson está falando aqui na ciência, na medicina. Esse foi um homem, um rei, Assá, que ficou doente, mas antes confiou mais na medicina do que em Deus. E veio a morrer. Morreu no ano 41 de seu reinado. Asa desprezou Deus e confiou só nos médicos. Quando eu disse aqui que nós precisamos caminhar junto com a vida espiritual e muitas das vezes quando necessitamos da medicina, os dois podem sim andar de lado a lado. Imagina você, ou nós, se nós hoje não tivéssemos, foi aqui o nosso pastor presidente, Natanael Rinaldo Filho, né? Um cirurgião dentista, um ótimo cirurgião dentista, né? Assim como o seu filho, Natan,
sou paciente dos dois, ótimos dentistas, estou fazendo aqui propaganda. Agora imagina nós, se esses homens não tivessem se dedicado à ciência, à medicina. Já pensou que na época do Tiradentes, né, está falando Tiradentes, arrancado mesmo com alicate, e ainda peguei uma época minha ainda que a gente contava com o dente mole, punha uma linha assim no dente e puxava. Hoje você vai no dentista, uma vez eu fui no dentista, pastor, aí eu falei para ele, pastor, não senti nada. Ele falou, mas não é para sentir mesmo. Olha, né, uma autoridade, uma pessoa, né, na área odontológica, o dentista, né? Não tem que sentir nada, quer dizer, estão preparados para tratar você sem que você sinta dor. Muitas das vezes que eu já fui com o Natan, com o pastor Filho, eu digo para vocês que eu nunca senti uma dor. São ótimos profissionais. O que foi isso aí? Que eles aprenderam a ciência, né? E hoje, devido à ciência avançada, nós vamos no dentista, podemos ir sem medo, que nós não sentimos dor. Raramente se sente dor. O segundo exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Olha essa situação também. Olha a situação já. Procurou a medicina. Essa mulher que nós conhecemos e muito bem, ela procurou quem? O Senhor Jesus. Dá até arrepio quando eu falo nessa parte aqui. Então está aqui. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada ia aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se ele secou a fonte do seu sangue, ele sentiu no seu corpo, está já curado daquele mal. Glória a Deus! Essa mulher já tinha passado 12 anos, isso é, vinha já sofrendo 12 anos com fluxo de sangue, já tinha gastado tudo com os médicos e nada tinha acontecido. Aí ouviu falar de Jesus, creu, tocou nas suas vestes por detrás da multidão e foi curada. Olha, glória a Deus, glória a São Jesus. E agora temos também aqui um terceiro exemplo, que é o rei Ezequias. E assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, peço, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, notícia. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai lá, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Ezequias orou a Deus, que ele deu mais 15 anos de vida. Entretanto, houve um procedimento médico. Observe que Deus respondeu a oração de Ezequias, mas determinou que usasse um medicamento que na época se usava, como não tinha essas químicas que tem hoje, pasta de figo. É um exemplo de tratamento que alia a fé com a medicina. Uma situação muito importante. Ezequias adoeceu, né? Isaías foi lá, falou, você vai morrer. Prepara a tua casa que você vai morrer.
E foi embora. Ezequias virou para a parede, orou a Deus, suplicou, pediu misericórdia. Deus ouviu a sua oração. Enquanto isso, Elias já estava saindo do palácio, né? Estava saindo do palácio, então vai lá e diga ao rei Ezequias que eu vou curá-lo. Vou dar mais 15 anos para ele. E o mais importante aqui que nós vimos, que não somente a fé de Elias, né, mas também para que ele fosse curado, foi ordenado que ele usasse a pasta de figo, que na época era um remédio. Então, andou aqui, nesse terceiro exemplo, tanto a medicina, como também a parte espiritual. Coisas muito importantes, esses três exemplos. Muito importante. Isaías transmitiu aquilo que o Senhor tinha passado para ele. De primeira mão, Isaías levou uma palavra muito triste para Ezequias, né? Quem quer receber essa palavra da parte de Deus? Você morrerás, prepara a tua casa que você vai morrer. Quem quer? Ninguém quer. Mas Deus ouviu a oração dele, uma oração com toda, podemos dizer, com determinação, com fé, e como eu já disse aqui, teve um medicamento, né? Esse medicamento, na época, o medicamento na pasta de figo. Vou ler de novo aqui. Ezequias orou a Deus, que lhe deu mais 15 anos de vida. Entretanto, houve um procedimento médico. Observe que Deus respondeu a oração de Ezequias, mas determinou que ele usasse o medicamento, a pasta de figo. Então, irmãos, eu vou ficar por aqui. Um tema que eu gosto muito, é esse tema a respeito de pessoas com transtornos mentais. É uma realidade nas nossas vidas, é uma realidade na vida do cristão, é uma realidade na vida do teu filho, que possa estar passando uma situação dessa. É uma situação que eu estou passando aqui, um estudo, para orientação, porque às vezes seu esposo está passando uma situação que você não entende, seu filho, um parente seu, ou você mesmo. Então fica aqui essas palavras. Devemos buscar Deus, mas também podemos obter ajuda da medicina. E quem deu as ciências ao homem foi Deus, né? Foi através de Deus que o homem aprendeu a medicina, foi através de Deus que o homem deu a ciência. Ok? Se algum dos ouvintes da rádio, ou aqui da rádio, precisar de alguma orientação nesse sentido, pode me procurar. Eu sou pastor Edson Oliveira, sou aqui da Igreja Joelho da Paz, né? E estou à disposição, é só telefonar. Qualquer probleminha, assim, estou passando por uma situação em casa, meio idêntica, ou eu estou passando por uma situação meio idêntica, depressão, ansiedade, me procure. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e por mais esses momentos que Deus tem nos dado. Senhor nosso Deus, sou obrigado a Ti por esses momentos que aqui passamos, na Tua casa, nesse estúdio abençoado, e que podemos, através desse estúdio, Senhor, passar a Tua palavra, Senhor, palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de esperança. Quero te pedir também, Senhor, por cada ouvinte dessa live, pelos que estão na rádio, Senhor, ouvindo, Tu possas, pela Tua misericórdia, Senhor, estender as Tuas mãos sobre essas pessoas, Senhor.
Tu possa também estar dando entendimento aos pastores, aos presbíteros, aos obreiros, Senhor, para que possam identificar essas situações, essas enfermidades desse mundo, Senhor, em que estamos vivendo, Senhor. Em que cada dia mais pessoas são acometidas de depressões, ansiedade, transtornos bipolares, esquizofrenia, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, estende as tuas mãos para essas pessoas. Também pedimos pelos médicos, Senhor, que atuam nessa área, que tu possa estar dando discernimento, entendimento e sabedoria. Também te peço uma bênção tão especial, aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, passando por situação difícil. Peço pelo Gabriel, pelo Tiago, pelo pastor Alisson Miranda, pelo pastor presidente. Peço pela minha esposa, pela minha filha, peço pela minha cunhada Tereza, que fez aniversário ontem, que abençoa, tem muitos anos de vida. Peço pela minha mãe também, que está passando uma situação difícil, enfermidades, Senhor, renova suas forças físicas e espirituais. Nos abençoa nesse dia, Senhor, nos guarda, nos ajuda, acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão e cada ouvinte dessa live e irmão que está nos acompanhando através da rádio. Que Deus abençoe.